né? Desde uma terapia, a própria meditação, o próprio exercício. Então, a gente saber lidar com esse estresse, já que a gente não pode fugir dele, não pode evitar, é saber lidar, aquela coisa da água contornar as rochas, já que a gente não pode tirar essa rocha do caminho, né? Então, assim, buscar ferramentas, mais uma vez, seja elas quais forem, para poder ter esse gerenciamento de estresse. O outro pilar que é importante, controle de tóxicos. Se eu estiver falando muito, pode me interromper à vontade, tá? Não, fica Porque eu tranquila, começo, tá? Um deleite, eu é conhecimento. começo, E a gente está aqui para isso. Esse é o nosso propósito, doutora Natália. eu Muito começo a obrigada. falar e não paro mais. Não, eu vou fazer umas perguntas assim. O controle dos tóxicos, né? Então a gente fala muito de tabagismo e do etilismo. O etilismo social, em quantidades pequenas e tudo bem, a gente tolera, assim, não tem problema nenhum, mas não ter o exagero. Agora, o tabagismo é aquela coisa, é tirar completamente da sua vida, né? E aí eu Realmente, vou citar uns exemplos, né? Como você falou assim, poxa, eu acho que eu não posso fazer terapia de reposição hormonal. Eu tenho muitas pacientes que chegam para mim, às vezes, dizendo: eu tenho medo de fazer reposição hormonal, porque eu tenho medo de trombose, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Mas são, por exemplo, pacientes fumantes. E aí não enxergam o hábito de fumar como um risco muito maior, por exemplo, do que a terapia de reposição hormonal poderia oferecer, sabe? Sim. Então é como, às vezes, a gente estivesse escolhendo, né? Esse risco eu quero correr, esse risco aqui, não. Então, assim, Exato. tem que ter todo esse cuidado, né, para analisar, como eu falei, individualmente cada situação, né? Certo. E o outro pilar último, que eu vou falar aqui agora rapidinho, é a parte de relacionamento, né? Também isso é uma parte importante da nossa saúde, né? Então, por exemplo, as pessoas podem ter uma alimentação saudável, um sono de qualidade, tudo isso que eu falei aqui, tudo certinho, mas às vezes estão num ambiente que não faz bem, seja familiar, seja de trabalho, aquele famoso Trabalho, ambiente tóxico. ambiente E aí tóxico, sim. isso aí prejudica a saúde também, entendeu? E aí, então, assim, para a gente ter saúde plena, a gente tem que tentar equilibrar, na medida do possível, todos esses pilares. Por isso que eu Sim. gosto tanto dessa parte de medicina do estilo de vida, que a gente, de certa forma, abrangendo tudo isso que eu falei, é o que a gente mais consegue ter realmente uma saúde plena, né, física e mental. Com certeza. Falando um pouquinho ainda de reposição hormonal, eu vou me colocar como exemplo porque eu acredito que tenham outras mulheres, né? Você sabe que eu perdi minha mãe esse ano para o câncer de mama e toda vez que eu estou naquele meu ápice, né, que a menopausa está tirando a minha paz de Gritando. verdade, eu falo, caramba, será que eu deveria, né, tentar a reposição hormonal? Estou me sentindo tão debilitada, é dor de cabeça, é insônia, eu não durmo bem. E às vezes eu fico nesse impasse, né? Deixo para lá, espero mais um pouco. Então, assim, eu compartilho com você aqui a minha dúvida, que eu sei que é de muitas mulheres. O que você teria para me dizer em relação a isso? Então, eu defendo a reposição, para quem pode, logicamente, tá? Porque, assim, foi até que eu falei para você no início, aquela mudança ali da fase de puberdade, né? A gente aumenta o estrogênio e experiencia no nosso corpo mudanças, quando a gente aprende a lidar com elas, positivas, né? No contorno corporal, na libido, por exemplo, né? E tudo mais. Então, no momento que a gente pensa em fazer reposição hormonal, é como se a gente devolvesse para o nosso corpo mais alguns anos antes da menopausa realmente chegar, né? Você está repondo esse estrogênio, então, de certa forma, de muitas formas, isso é positivo, tá? Por exemplo, a gente pode melhorar a qualidade do sono, a gente pode melhorar a libido, melhorar essa lubrificação vaginal, melhorar a massa óssea, proteção cardiovascular. Então, assim, tem uma série de benefícios. Claro, como você falou, a gente tem que, antes de pensar em fazer, em prescrever, ver caso a caso quem pode e quem não pode, né? Então, existem algumas contraindicações absolutas, né, de reposição hormonal, como histórico próprio de câncer de mama ou de câncer de útero, de trombose, né? Então, para a pessoa que teve ela própria algum evento como esse, infarto, não pode fazer reposição hormonal, porque sabidamente vai aumentar esse risco. Quando é história familiar, a gente tem que juntar, né, pesar todo o restante para saber se vale a pena ou não.
passar por uma avaliação ginecológica, por isso que acaba que a endócrino sempre está em conjunto com a ginecologia, porque tem que fazer avaliação de mama, de útero, de preventivo, tudo isso para saber se aquela mulher pode iniciar uma terapia. Só que a gente tem, assim, nesse ponto de pesar risco-benefício, uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Quando a gente começa a reposição hormonal no período que a gente chama de perimenopausa, que é naquele processo ali, quando a menstruação começa a falhar, ou no primeiro, segundo ano pós-menopausa, a gente tem os melhores resultados em relação a todos esses sintomas. Agora, se a gente fica esperando, né, seja por um pouco de medo, ou seja por outros motivos, não vou fazer agora, vou ver se eu vou melhorar, e a mulher às vezes pensa em começar essa reposição perto dos 60 anos, por exemplo, às vezes 10 anos depois que já iniciou esse processo de menopausa. Aí a gente já não tem essa indicação tão segura.